Quero trazer uma palavra de Deus e domingo passado eu falei sobre Cristo é a nossa justiça, amém? Falei também domingo retrasado que Cristo é a nossa sabedoria e hoje eu quero falar que Cristo é a nossa santificação, amém? Eu quero ler aqui junto com os irmãos em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, eu quero ler com os irmãos aqui esse versículo aqui, que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, diga sabedoria, justiça, santificação e redenção. Justiça, irmãos. Nós falamos, domingo passado sobre justiça, amém? Vamos falar sobre santificação. Pai, eu quero te agradecer, Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, por esse dia, Pai. Espírito Santo, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra viva para liberar aqui, assim como o Senhor liberou uma palavra viva nesse primeiro culto, Pai, o Senhor vai liberar uma palavra viva aqui agora, que o teu Espírito possa se mover de forma sobrenatural. Pai, nós declaramos toda a mente seja levada cativa à obediência de Cristo, os corações sejam agora abertos pela tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, ela penetra em divisão da alma e do espírito, tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê, e essa palavra, Pai, vai transformar vidas aqui nessa manhã, essa palavra vai mudar destinos nessa manhã, essa palavra vai abrir os olhos do coração, vão ser iluminados, para caminhar, Pai querido, na tua vontade. Muito obrigado por esse privilégio que estamos aqui em família, nesse domingo pela manhã, entregando tudo a Ti, Pai. Te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cristianismo, irmãos, é Cristo, diga Cristo. Não tem como você tirar Cristo de nada. Tem gente que às vezes separa e fala, eu vou fazer isso, que é o meu trabalho, não posso envolver as coisas espirituais. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, não tem como agora você separar aquilo que é trabalho, aquilo que é espiritual, aquilo que é igreja. Por que não? Tudo tem a ver com o espiritual, é Cristo, não tem como você tirar Cristo de nada. Se você quiser ter sucesso na vida, você tem que ter Cristo. Cristo é a sabedoria. Sabedoria não é aquilo que tem na mente natural, até porque domingo passado eu falei, muitos prosperam com estratégias da terra, com coisas aqui da terra, mas existe uma sabedoria que ela não vem da terra. A sabedoria de Deus é uma sabedoria do alto, é um poder, é uma habilidade sobrenatural. Não, é uma pessoa, é Cristo Jesus, sabedoria. A Bíblia diz, Paulo está dizendo que Cristo se tornou sabedoria. Quando você busca sabedoria, você busca Jesus, amém? Quando você busca sabedoria, você busca uma pessoa, ele se tornou sabedoria, mas a Bíblia diz que ele também se tornou justiça. Justiça para salvação não é algo que fazemos, é cremos. Se cremos no Senhor Jesus, confessarmos com a nossa boca, crer com o coração, então nós somos salvos. Salvação não é nada que possamos fazer, porque se fosse aquilo que podemos fazer, perderíamos. Até porque a salvação não foi nós que conquistamos, foi Cristo. É um favor, é um dom gratuito, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém venha se glorificar. A salvação tem a ver com Cristo se tornando justiça por nós. Ele é a nossa justiça. Ele nos representa diante do Pai. Diante do Pai, o Pai não vê você, o Pai vê Cristo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós que revestimos de Cristo, nós chegamos diante de Deus com Cristo, nós oferecemos Cristo. Você sabe por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque ele não ofereceu o cordeiro, porque Deus só reconhece quando é ofertado o cordeiro, quando há sangue. Deus não pode aceitar nada da nossa força do braço, das nossas boas intenções, se não oferecermos Cristo. Quando você veio aqui nessa manhã, você veio revestido de Cristo, você veio com Cristo, porque Cristo
Cristo se tornou a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que hoje nós, quando nós aceitamos Jesus, nós também somos santificados. Santificação. Cristo se tornou a nossa santificação. Cristo se santificou, ele viveu uma vida justa, uma vida santa, mas ele fez isso por nós, porque a natureza dele é santa. Amém? O que é glorificado no céu, a gente fala de amor, e o amor é maravilhoso, o amor é a essência de Deus, mas um dos atributos que no céu não para de ecoar, e diz que ele é o quê? Santo, santo, santo. Se você quiser agora ir diante do trono, você vai chegar diante do trono, e diante do trono de Deus tem uma glorificação, dizendo que ele é santo, santo, santo. Deus é amor, sim, Deus é amor, mas no céu a canção que ele é santo, 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 santo. Até porque o Espírito Santo é o Espírito do amor, mas o nome do Espírito é Espírito Santo. Diga santo. Não tem como você crescer em justiça, porque Cristo é a nossa justiça. Tem como você praticar a justiça pelos frutos do Espírito. Quando o Espírito que é santo está dentro de você, você consegue caminhar nas obras santas, praticando justiça. Você jamais pratica justiça pela força do braço. Eu vou ajudar essa pessoa porque eu tenho um coração muito bom. Com esse coração muito bom, às vezes não entra no céu, porque para entrar no céu só entra com a justiça de Cristo, não com boas ações. Se você tem Cristo, você tem tudo. Diga, cristianismo é Cristo, irmão. Evangelho é Cristo. Não tem como tirar Cristo de nada. Ele é tudo, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus quer ser visto na terra. A única forma de Deus ser visto aqui na terra é através quando olha para um filho e vê Cristo, quando olha para você e sente um perfume, um aroma. Aleluia! Diga, santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém... Isso não tem a ver com salvação, porque quem garante a salvação é Cristo. Isso tem a ver com a forma de desfrutar do Senhor. Como que eu vejo a Cristo? Tem pessoas que andam depressivas, ansiosas, porque não tem revelação de Cristo. Porque quando o coração, os olhos do coração são iluminados, eu consigo ver Cristo. Diga, ver Cristo. E ver Cristo não é ver, sim, eu conheço a história da Bíblia, legal, aquele homem que caminhou, que é Jesus. Não basta você conhecer a história de Jesus, você tem que ter uma revelação, e isso quer ver com os olhos espirituais, porque sem santificação ou sem separação, você não pode ter revelação. A revelação só vem quando eu decido ser separado, porque santidade tem a ver com ser separado a Deus. Diga, separado. Quando você aceita Jesus, eu quero falar uma coisa, você não é mais uma pessoa comum, meu irmão. Acabou esse negócio. Você foi separado para Deus. E isso fala de santificação. Na velha aliança, nos tempos antigos, quando um homem era escolhido por Deus para ser totalmente de Deus, a Bíblia diz que ele era ungido publicamente, o óleo descia sobre a cabeça desse homem. Então esse homem era considerado santificado, ele era considerado agora separado para Deus. Ele não podia viver da forma que ele queria viver, porque ele era propriedade exclusiva de Deus. Animais naquela época eram separados, havia um cordeiro que ele precisava ser separado, porque uma vez por ano eles precisavam levar um animal sem defeito. Então aquele animal não servia para mais nada a não ser para o Senhor. Materiais naquela época também da casa de Deus eram separados, consagrados. Ouro daquela época, quando a primeira cidade que Jericó, essa primeira cidade ela é tomada, Deus fala bem assim, olha, não pega nada de Jericó, porque tudo que tiver em Jericó é meu. E um homem chamado Acã pega algo, e eles perdem a batalha, na próxima batalha, porque não toque naquilo que é do Senhor. Diga, eu sou do Senhor. É por isso que o diabo fica com raiva de você.
Entenda uma coisa, você foi santificado, reservado exclusivamente para o Senhor. Eu não cresço em justiça, pastor, mas eu cresço em santidade. Quando eu me entrego inteiramente a Cristo. O que é isso, pastor? Diga santidade. Santidade é uma entrega. Irmão, tem que haver um dia da sua vida que você saia das suas mãos e passe para as mãos do Senhor. Tem que ver um dia na tua vida que você pare de viver a sua vida e diga: Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, porque o Senhor já escreveu toda a minha história. Então você tem que sair das suas mãos e passar para as mãos do Senhor. Isso não significa que você vai ser um pregador, que você vai ser um missionário. Não, você é do Senhor, exclusivo do Senhor. Davi tinha muitos homens, Davi era rei, ele tinha homens poderosos. Davi tinha homens que eram porteiros, Davi tinha homens de guerra, mas esses homens, Davi designava uma função para cada um, e eles serviam o rei. Da mesma forma, Jesus hoje, ele é rei, ele é o Senhor da minha vida e da tua vida, é ele que diz o que eu vou fazer. Irmão, eu não me movo por circunstância, porque eu não mando em mim. O apóstolo Paulo entende isso, ele diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu não vivo mais, eu sou separado, eu fui santificado, eu fui separado para ser exclusivamente do Senhor. Aleluia. Se você é filho de Deus, me escuta aqui por favor. Deus traçou um caminho para você, Deus traçou uma história para você. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:7, da carreira que me foi proposta. Existe uma carreira para você. Sabe o que é o triste? O triste da vida é você correr uma carreira e chegar no final dela e perceber que essa carreira não foi a que Deus determinou para a sua vida. Isso é triste, porque Deus já determinou todos os dias da sua vida. Deus te separou, Deus te santificou, Cristo é a minha santificação. Mas agora, nessa vida que eu tenho agora, eu tenho que crescer em santificação, em separação. Nesses 21 dias, o que é, pastor? É uma separação maior, é uma entrega maior. Tem gente que fala de jejum, tem medo, arrepio, mas eu quero falar para você, é momento de aquietar a alma, é momento de ouvir o céu, ouvir o que Deus tem para nós. É separar. Nós adoramos aqui, mas a verdadeira adoração é uma entrega, é um render-se ao Senhor, de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Deus me escolhe, irmão, e Deus me separa. Diga: Deus me escolheu. E não escolheu porque você é bom, porque você é habilidoso, não. Ele escolheu por pura graça e favor. E Ele diz que existe uma carreira para você, mas muitos caminham numa carreira que no final da vida não chega em lugar nenhum. Aleluia, eu vim com muito amor dizer que existe uma carreira proposta para mim e para você. Aleluia. Diga: a minha santificação. Diga: é Cristo. Pastor, como que eu cresço em santificação? Com relacionamento com Ele. Porque se Ele é a minha santificação, como que eu vou me crescer em santificação? Me relacionando com Ele. Na velha aliança havia o lugar, havia o átrio, o santo e o lugar o quê? Santíssimo. Nem todos tinham acesso ao lugar santo do santo. Só uma casa. Quero falar para você aqui, querido, algo. Eu quero falar daqui a pouco sobre quando Deus chama Arão e os seus 2 filhos para serem consagrados, separados a Deus. Nem toda a nação de Israel era uma nação sacerdotal. Escuta aqui. Nem toda a nação de Israel era sacerdotal. Nem toda a tribo de Levi era sacerdotal. Apenas uma casa, uma família. E essa família era a família de Arão. Arão e seus filhos foram chamados para algo muito maravilhoso, para ser exclusivos do Senhor, separados totalmente para o Senhor. Diga para o irmão do lado, diga: irmão, você não vale para mais nada, a não ser para o Senhor. Talvez você não goste disso. O teu valor não está em você. O teu valor está em quem te escolheu e quem te chamou. E quem te chamou e te escolheu, é Ele que determina a sua vida.
Mas muitos, irmão, não tem como você esperar um construtor construir uma casa sem você dar os materiais para ele. Da mesma forma, não tem como Deus te usar se você não se entregar totalmente a Ele. Aleluia! Aleluia! Eu estou tranquilo, irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz assim: nem ofereçais cada um os vossos membros dos vossos corpos ao pecado, como instrumento da iniquidade, mas o quê? Oferecei-vos a uma oferta, oferecei-vos a Deus como? Ressurreto dentre os mortos, como os vossos membros. Você é instrumento de justiça, irmão. Aleluia! Aleluia! A santificação, entenda aqui, nos leva à consagração. Para que a vontade de Deus seja perfeita na minha vida, eu tenho que me separar, eu tenho que me consagrar. Eu quero falar sobre os filhos de Arão agora, que eu falei, a única família que era exclusivamente de Deus. Eles não podiam fazer mais nada a não ser trabalhar naquilo que envolvia a casa de Deus, aquilo que envolvia a preparação de todos os sacrifícios, preparação da mesa, da mesa da propiciação ali, o altar, ali o santo do santo, era apenas a família de Arão. A nação de Israel não era, mas a casa sim. Quando você olha em Levítico 8, eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, você pode ver, você vai ver que um dia Moisés chega e agora ele vai consagrar, ele vai separar Arão e os seus 2 filhos. Quando nós olhamos, ele traz 3 animais, diga 3 animais. Ele traz 3 animais e tudo tem significativo, segura comigo aqui. Ele traz também um cesto, e nesse cesto tem pães asmos. Esses pães asmos são pães que não têm fermento. E ele traz Arão, chama Arão e os seus 2 filhos para serem consagrados ao Senhor. Pastor, o que é consagração, pastor? Significa romper com algo e se consagrar a algo. Significa estar associado à consagração. Você sabe por que eu não faço qualquer coisa, irmão? Porque eu não sou comum. Você sabe por que na escola os filhos de crente não podem fazer o que todo mundo faz? Porque eles não são comum, eles são separados para Deus, e quem chamou foi Deus, não fui eu. Jesus disse, foi eu que escolhi a vós, não foi vós que escolhesse a mim, e eu estou muito feliz em ser chamado por Deus, e escolhido por Deus, e separado, santificado por Ele. Mas agora a decisão é minha em crescer em santidade, não para salvação, para conhecer o Senhor, para relacionar com o Senhor. O que é a consagração, pastor? É um povo exclusivo, é exclusivo de Deus. Então você tem que se alegrar. Por que você não faz isso? Porque eu não sou comum, eu sou incomum. Não sou normal, eu sou anormal, eu sou sobrenatural. Diga, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Eu não sou ordinário, eu sou extraordinário. Eu já estou no outro nível. E eu estou resolvido com isso, mas tem gente que tem problema com isso. Crente não pode isso, não, você pode. Mas se você quiser se consagrar, se você quiser conhecer a Deus numa profundidade maior, é uma entrega maior. Aleluia. É uma entrega maior. É o que Jesus fez. Jesus disse, eu não vim fazer a minha, eu vim fazer a vontade de quem? Uma entrega total. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então é por isso que você não pode fazer muitas coisas, meu irmão. Não é porque é certo, porque é errado. É porque você é separado, você é exclusivo, você é propriedade de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te comprou. Ele pagou com sangue a tua posse, e você é dele. Você está nas mãos dele e não serve para mais nada. Ai, Jesus. Consagração é alguém que é dedicado unicamente ao Senhor. Quando você traz um filho aqui, eu falei na manhã, irmão, você tem que entender o que você está fazendo, você está consagrando ele ao Senhor. Você sabe o que é a consagração de um filho? É uma entrega total a Deus. Não é você que vai dizer o que ele vai fazer amanhã. Você tem que ouvir de Deus o que Deus tem para aquela criança.
Daqui a pouco nós vamos falar de Sansão, porque quando Deus levanta o último juiz, Deus chega para a mãe dele e fala que ele nasceria, e a forma que ele nasceria, como ele teria que viver as suas vidas e quem ele seria. É Deus que determina, porque ele era separado para um propósito. Olha aqui para mim, você foi chamado para esse tempo, para um propósito. E se você não entender isso, esse lugar vai ficar pesado, servir ao Senhor vai ficar pesado, fazer as coisas vai ficar pesado. Não, eu sou exclusivo do Senhor, querido. Eu fui chamado para o Senhor, senão a obra do Senhor vai ficar, nossa, que é pesado demais. Eu sou exclusivo do Senhor. É Ele que determina na minha vida. Aleluia. Tem gente que pensa em ganhar um mundo, querido. Ganhar um mundo. Você não é desse mundo. Você tem que trazer as realidades do reino que você participa. Por isso que essa igreja é chamada Kingdom of Heaven, é o reino dos céus, a terra. E vem o teu reino, eu estou aqui para manifestar a vontade de Deus. Eu estou aqui para subjugar o diabo, para dizer enfermidade, você vai embora. Deus me deu poder e autoridade. Eu estou aqui para dar vista ao cego, libertar os cativos, oprimidos, aqueles que estão com medo, aqueles que não têm propósito, aqueles que não têm direção. Eu estou aqui para ser uma luz que ilumina no meio das trevas. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Vamos para as 3 ofertas. 3 animais eram trazidos na consagração. 3 ofertas no processo da consagração. Primeiro era o novilho, diga o novilho. O novilho que foi ofertado na consagração ali, da separação da vida, da separação de Arão e os seus 2 filhos. Esse novilho, ele era oferecido como oferta ao pecado. E esse novilho representa Jesus. Jesus na cruz do Calvário, ele foi a oferta que foi ofertada pelos meus pecados. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando estava fazendo essa oferta na velha aliança, tinha uma tipologia. A consagração tinha a ver com o Cordeiro que era ofertado. O Cordeiro foi ofertado ali, porque ali os pecados precisavam ser perdoados da família de Arão. Então ali o Cordeiro morre. Isso é uma consagração. O novilho era oferecido como oferta ao pecado. Na cruz Jesus foi oferecido, sim ou não? Como oferta pelos meus pecados. Jesus, ele eliminou todos os meus pecados. Nós éramos dos reinos das trevas, hoje nós somos do reino do Filho do seu amor. Pertencemos a Jesus porque Ele nos perdoou. Todo aquele que crer no Senhor, ele se torna filho de Deus, ele é salvo. Para você crescer em santidade, você tem que nascer de novo. Não tem como crescer numa vida que você não porta se você não nascer de novo. O novo nascimento é quando eu aceito Jesus e creio no meu coração. Quando eu aceito Jesus, eu faço Ele o que da minha vida? Senhor. Como meu Senhor e... Diga, primeiro Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou o quê? Servo. E Paulo fala que ele chega a ser escravo de Cristo. Paulo está dizendo, eu não tenho opção. Eu não tenho mais opção. E tem gente que fala, não pastor, mas é assim, ou eu vou fazer... Não. O que Deus quer de mim? Eu não me movo por circunstância. Eu me movo pelo um reino inabalável, imutável. É o reino de Deus manifestando na terra através da minha vida. Você é chamado de Deus para ser exclusivo. Aleluia. Você tem que receber Jesus como sua oferta pelo pecado, e todos os teus pecados são perdoados. O que é o primeiro animal? O primeiro animal que foi ofertado foi um novilho, e o primeiro é para o pecado. O segundo animal que era ofertado era uma oferta de holocausto. Diga holocausto. A oferta de holocausto, os sacerdotes não poderiam comer dela, não poderia participar. Todo o animal teria que ser queimado totalmente. O animal era queimado, virava cinza, porque ali subia uma fumaça, e Deus, quando estava no céu, Ele cheirava aquela fumaça, e aquilo era um incenso suave. Aquele animal não podia fazer nada para ele teria que ser queimado totalmente, e aquilo era uma entrega total. A fumaça subia como um cheiro suave ao Senhor. Jesus
Jesus na cruz foi essa oferta por nós. O sacrifício de Deus foi como um incenso suave diante de Deus, e a Bíblia diz que o próprio Deus rasgou o véu de alto a baixo, porque Deus estava tão desesperado, olha a palavra, para estar dentro de você, que Ele já não queria estar mais dentro de uma caixinha, dentro de uma arca. Deus rasgou aquele véu, porque Ele queria ter relacionamento, e Ele entra em todo aquele que nele crê. Ele entra pelo Espírito Santo. Espírito Santo. O nome de quem você carrega é santo. É por isso que nós estamos numa reunião do santo, santificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E quando aquele animal era oferecido, ele queimava todo, e aquele aroma subia, e as narinas de Deus era agradável. Isso chamava oferta de holocausto. Mostrava que o homem foi totalmente perdoado. Você hoje é um aroma suave. Quando você abre a sua boca, a Bíblia diz que existe um novo e vivo caminho, que você pode entrar por ele, mas você oferece Jesus nesse novo e vivo caminho. Deus ouve as tuas orações, querido, por causa da oferta. Diga: Jesus é a minha santificação. Oferta de consagração, esse animal. E é interessante que o outro animal, eu vou falar daqui a pouco, que era também um carneiro, e eles pegavam esse animal, e esse animal era cortado em várias partes, pegava um pouco do sangue desse animal, e o sangue desse animal colocava em uma bacia, e também pegava esse sangue e aplicava sobre Arão e os seus 2 filhos. E é interessante que quando Moisés, isso tudo Deus trazendo as instruções, Moisés, quando pegava do sangue e aplicava, ele aspergia também o sangue sobre eles, mas também pegava o sangue com a mão, e ele passava o sangue e colocava na orelha direita de Arão, e também colocava no polegar direito da mão, e colocava no polegar direito também do pé. O que isso significa, pastor, esse ritual? É que agora, a partir de agora, Arão e os seus filhos, eles só têm ouvidos para ouvir de Deus, não tem mais ouvido para ouvir outras coisas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa manhã você veio aqui para comer do pão, então você está ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra te traz fé, te traz esperança, mas tem muito crente que vive derrotado, porque ouve não de Cristo, ouve lá fora, ouve as notícias, a imigração, não sei que lá, e quando você ouve lá fora, você não tem fé, e quando você não tem fé, você não consagrou os seus ouvidos ao Senhor, porque o que Deus está falando agora para Arão e os seus filhos, o teu ouvir agora é somente de Deus. Nesses dias Deus vai te dar sensibilidade, irmãos, para você ouvir somente de Deus. Você vai ter uma percepção dentro de você, que quando a morte chegar, quando as coisas lá de fora tentar tocar nos seus ouvidos, vai haver guarda nos seus ouvidos. Eu não vou ouvir isso. É por isso que você não pode ouvir qualquer coisa. Pastor, eu posso ouvir música? Se você é consagrado a Deus, se você tem ouvido para ouvir Deus, você não pode ouvir qualquer música, porque você foi separado para ouvir somente a Deus. E por que você ouve outras coisas? Aquilo dizia: agora o meu ouvir é para Deus. Era consagração, era entrega. Mas também ele pegava agora o sangue e colocava o sangue também sobre o quê? Sobre as suas mãos, sobre o seu dedo polegar. Isso quer dizer o quê? Todo o meu fazer agora é para Deus. Talvez você fale: pastor, eu vou trabalhar ali, vou fazer de qualquer jeito. E querido, não existe qualquer jeito. O teu fazer, tudo que você faz hoje é para Deus. Se você é um funcionário, tem que ser o melhor funcionário, porque quem você representa é Cristo. E eu espero que você seja um aroma suave. Quando as pessoas olharem para você, falam: meu Deus, chegou o melhor funcionário, chegou o cara ali que é verdadeiro, que nunca mente, que fala a verdade, chegou ali que representa. Eu não sei, esse cara não é normal, porque a gente fala para ele fazer umas coisas, ele não faz, porque ele tem um posicionamento, porque o meu fazer agora é separado. Eu não faço o que eu quero. Tudo que eu faço agora é para o Senhor, porque eu me consagrei. As minhas mãos falam de todas as obras que eu realizo aqui na terra. Então eu vou realizar obra o quê? Para o Senhor.
Trabalhe, querido, não estou falando para você não trabalhar, trabalhe, mas trabalhe com excelência. Quando sair de casa, graças a Deus que hoje é sexta-feira. Não, para o judeu, entenda uma coisa: o trabalho é uma oferta ao Senhor, o trabalho é louvor, o trabalho é adoração. Então não tem aquilo, meu Deus, graças a Deus que eu termino. Não, você tem que mudar a sua mente. Tudo que você faz é para o Senhor. O trabalho também tem que glorificar o Senhor. A casa que você entra para limpar, você tem que glorificar o Senhor ali. Você tem que ser um bom perfume, porque isso se chama separação, santificação. Temos que crescer. É triste quando se fala, aquele lá é crente, e ainda é da igreja do pastor Márcio. Eu falo assim, ele não viu Deus ainda, porque aquele que viu Deus, ele caminha em santidade. Ele precisa conhecer o Senhor por revelação. E nesses dias, querido, o desejo do meu coração é que os teus olhos espirituais do coração sejam iluminados, para você ver o Senhor. Aleluia. E também Moisés agora pegava o sangue e colocava sobre o dedão polegar dos pés. Pés fala do quê? Diga caminhar. Eu não caminho aonde eu quero. Eu não vou aonde eu quero. Eu não faço o que eu quero. O meu caminhar agora é separado para Deus. É por isso que as minhas decisões, irmãos, não são decisões de uma mente racional, de uma mente que fala, isso dá, isso não dá, então eu vou fazer isso. Não, o meu caminhar agora é o caminhar na vontade de Deus, porque a pergunta é, se Deus já escreveu todos os dias da minha vida, Ele já determinou a minha história, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por que eu não vou caminhar na boa e perfeita e agradável? Porque muitas das vezes os meus ouvidos não estão ungidos ao Senhor, as minhas mãos não estão ungidas ao Senhor, não foram separadas, mas hoje é dia de você entregar tudo ao Senhor. Você tem que ser uma oferta total ao Senhor. Os seus ouvidos têm que ser para o Senhor, os teus olhos, eu não vejo qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque tem coisa que contamina, tem coisa, pornografia contamina, enche a alma e traz desejos impuros. A carne é agitada. Por quê? Porque o olhar em coisas impuras te gera imagens impura e você se contamina. Você não pode ser contaminado com esse mundo. Você é separado de Deus, você é exclusivo, você não é comum. Diga santificação. Não tem a ver com salvação. Aleluia. Os pés falam do caminhar. A partir de hoje, entrega o seu caminhar ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Fala, Senhor, minhas mãos são tuas, o meu ouvido são teus, minhas mãos são tuas. E é interessante que depois desse animal, presta atenção aqui agora, depois que aplicava o sangue no ouvido, no dedo polegar e no pé polegar do dedo também, a Bíblia diz que agora Moisés colocava nas mãos de Arão e seus 2 filhos os pedaços, né, a coxa do carneiro, colocava também algumas gorduras e 3 pães asmos, com ele em cima também havia um azeite em cima dos pães. E agora eles pegavam esses pães, né, e eles pegavam essas partes desses animais e que era colocado em suas mãos, e interessante que eles balançavam, eles pegavam, e isso se chama também uma consagração, e eles balançavam, eles pegavam e ficavam de pé com aqueles pães e com aqueles pedaços de animais, e eles balançavam assim, e balançavam para o outro lado. Você já viu crente balançando assim? Já viu crente fazendo isso? Na consagração, eles faziam isso, mas também eles faziam assim. O que isso quer dizer, pastor? Cruz, aponta a Jesus. Eles balançavam para baixo e para cima, e Deus recebendo aquele sacrifício, e eles apontavam para o lado e para o outro, e Deus recebendo. O que ele estava oferecendo? Cristo. Isso é uma tipologia de Cristo. Oferecer Jesus com as suas mãos cheias. Você veio nessa manhã para oferecer Jesus com as suas mãos cheias. Ele é o pão, Ele é o pão, Ele é o azeite, Ele é o carneiro. Ele foi esmagado, Ele foi moído, Ele foi o grão que caiu, que virou pão, para dar
para matar a tua fome e a tua sede. O azeite que foi emprestado, que fala da unção do Espírito, que hoje nós temos a unção do Espírito. É debaixo de pressão muitas das vezes, é debaixo de desafio, é onde que a unção de Deus ela é liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós não vamos para o caminho mais fácil. Jesus vai dizer que o caminho mais fácil é o caminho largo, é a porta larga. Não, o caminho estreito é o melhor, porque o caminho estreito não leva à perdição, mas o caminho largo leva à perdição. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que significa isso? Diga: o carneiro é Cristo crucificado, que abriu o caminho da graça, do favor imerecido para mim e para você. Se eu pudesse concluir aqui agora, eu tenho um pouquinho mais para falar, mas se eu pudesse concluir agora, consagração é você todos os dias ter uma consciência de Cristo. Vou trabalhar Cristo, vou adorar Cristo, vou vir para a igreja Cristo, vou servir na portaria Cristo, vou liderar célula Cristo, vou servir o meu irmão Cristo, vou servir o meu patrão Cristo. Tudo é Cristo. As minhas mãos estão cheias de Cristo, e as mãos que estão cheias de Cristo exalam o bom perfume de Cristo. E aonde você vai, ninguém vai falar mal de você, porque você exala um bom perfume de Cristo. Você glorifica a Deus em todas as tuas ações, em tudo na sua vida. Isso é santificação. Isso são os atos de justiça que Pablito estava falando nessa manhã, que a igreja ela se adorna dos atos de justiça pelas obras de ações que fazemos. Mas essas obras é pela graça e pelo favor imerecido. Não tem como você ser santo se não for pelo Espírito Santo. Diga: Jesus é o que opera em mim. A graça bendita dele manifesta na minha vida. Sabe o que Deus te chamou você? Deus chamou você para ser luz desse mundo. Não se pode pegar essa luz e colocar debaixo de uma cadeira. A luz é para colocar bem alto, para iluminar toda a cidade. Uma cidade edificada sobre a luz. Quando olharem para você, vão falar: uau, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa sobrenatural, você é uma pessoa que não tem dois pensamentos, você sabe para onde você está indo. Uma pessoa certa, uma pessoa que tem Deus. Porque você vai trazer luz, e muitas pessoas que não sabem para onde vir vão começar a seguir você, e você vai trazer ela para o lugar certo, você vai conectar ela na família certa, e ela vai crescer em Deus. Por quê? Porque existe uma obra de edificação acontecendo aqui nessa igreja. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós não estamos aqui para encher uma igreja, nós estamos aqui para encher da presença de Deus uma casa adornada de filhos que expressam a glória de Cristo. Para me finalizar, vou falar sobre a história de Sansão. A história de Sansão é uma história muito maravilhosa na Bíblia. Está em Juízes capítulo 13 ao 16. Seu nascimento foi um nascimento espetacular. O anjo aparece à sua mãe e anuncia o seu nascimento. E quando o anjo aparece, a Bíblia diz, irmãos, eu estava lendo, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Quem que você acha que era? Manoá fala: mas quem que era? Ele falou: não sei, não perguntei o nome. Como assim, mulher? Quando ele voltar, me chama, porque eu quero perguntar como que eu vou criar esse filho. E como vai ser? Eu não sei como. Me chama. A Bíblia diz que ele apareceu, porque a primeira vez que ele aparece, ele diz para a mulher, para a mãe, né, de Sansão, ele fala assim: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um filho separado. Esse filho vai ser um filho nazireu, um filho que você não pode viver, ele não pode viver como os demais, ele tem que ser separado. E o nome Sansão significa semelhante ao sol. Esse menino nasceu para brilhar, esse menino nasceu para iluminar, esse menino nasceu para tirar Israel debaixo das mãos, das garras dos filisteus, porque é isso que eles viviam. Nesse tempo levanta esse menino, num contexto onde Israel estava servindo os filisteus, servindo o diabo. Filisteu significava o inimigo, mas Sansão nasceu para ser o sol, aquele que viria brilhar. Você é luz desse mundo, querido. Você nasceu para brilhar a glória de Cristo aonde você for.
E veio aqui, Sansão, não pode ser comum. Sansão não tinha uma força natural. Sansão tinha uma força sobrenatural. Sansão não era um menino qualquer, não era um menino comum. A consagração levou esse homem a ser diferente. Eu vou dizer para você, a tua consagração a Deus te leva a você a ser diferente, querido. A tua consagração a Deus te leva a você a ser separado, a certo ponto que vai falar, meu Deus, tem tanta unção quando essa pessoa abre a boca, tem tanta unção quando esse líder chega na cela, tem tanta unção quando ele canta, tem tanta unção, porque isso está falando de separação, de entrega. Oh, Jesus. Por que Sansão é um exemplo de consagração? Porque era nazireu. Nazireu não podia 3 coisas. Primeira coisa, ele não podia beber vinho, não poderia nada que fosse da uva, bebida forte, álcool, não podia, cerveja, jamais, cachaça, não podia também. Sansão não era comum, Sansão era separado. Por quê? Porque Deus pede certas coisas para umas pessoas que não vai pedir para outras, querido. Cada um tem a sua cruz. Sansão. A segunda coisa que Sansão não podia tocar em cadáver, não podia tocar em coisa morta. Sansão só podia tocar em aquilo que tinha vida. Aquilo que trazia morte, Sansão não podia tocar. Sansão não podia tocar nem seus pais se eles falecessem. Não podia. Não podia, porque ele é separado, ele é exclusivo. Sansão não podia fazer mais uma coisa, ele não podia cortar os seus cabelos, porque os seus cabelos eram sinais de consagração ao Senhor. Quando a mãe via os cabelos crescer, ela falava, meu filho é separado. Olha só, os meninos todos cabelo curtinho, eu penso que na escola, eles davam risada de Sansão, ei, cabeludo, parece mulher. É que ele não era normal, ele não era comum. Sansão, quando estava brincando com os meninos que ia nas festas dos tabernáculos e os meninos pisavam nas uvas, ele não podia pisar nas uvas, porque ele falava, o pai dele olhava e falava, Sansão, não, você não. Mas meu pai, por que eu não, pai? Porque você nasceu diferente, meu filho. Você não é comum, você nasceu para brilhar, meu filho. Você é separado para Deus, para um propósito. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Eu estou falando com gente que foi separada para Deus, para um propósito. Eu não escolhi ser pastor, eu não escolhi, Deus me chamou para ser pastor, a escolha não foi minha. E você tem que dizer graças a Deus, porque se fosse minha, era obra da carne. Jamais pensei na minha vida em pegar um microfone e subir. Eu sentava nos últimos bancos, mas Deus me chamou. E tem certas coisas que eu não faço. Pastor, por que você não faz? Porque eu sou separado, querido. Eu não quero trazer escândalo. Eu não quero decepcionar as pessoas. Eu quero que elas vejam Cristo na minha vida. E quanto mais elas veem Cristo, mais Cristo é glorificado. E quanto mais Cristo é glorificado, mais glória vem sobre a minha vida. Mais revelação, mais autoridade. É por isso, jovem, que você não faz qualquer coisa, jovem. Na escola, todo mundo faz. Você não. Ah, mas esse mundo, você não é desse mundo. Pais, cuide dos filhos, são separados para o Senhor. Eu penso que muitas coisas Sansão queria fazer, o pai dele falava, não, você não pode, meu filho, não pode, por quê? Porque Deus te escolheu, meu filho. Não fui eu que te escolhi, Ele te escolheu. A primeira coisa, a consagração te possibilita para o propósito de Deus. Quando Deus te consagra, o propósito dele vai se realizar na sua vida. A consagração define a sua missão. Você tem uma carreira que Deus determinou para você, querido, que está aqui sentado me ouvindo. Deus determinou um propósito na sua vida, e a consagração é ela que capacita você a cumprir essa missão na sua vida. Juízes 13:5, meu Deus, o horário foi, eu preciso falar um pouquinho mais só. Porque eis que tu conhecerás, conceberás e darás à luz a um, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será o quê? Nazireu. O que ele é? Consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse menino nasceu para ser libertador. A missão dele é libertar o povo,
Qual que é a tua missão aqui na terra? Trazer liberdade aos cativos e oprimidos. A vez que o Espírito de Deus te ungiu para trazer liberdade aos cativos e oprimidos. Tem muita gente escravizada pelo diabo, querido. Que tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem bens, mas não tem alegria, não tem uma família. Você às vezes não tem muitas coisas, mas você tem a coisa mais preciosa. Você tem Jesus, você tem sabedoria, você tem justiça, você tem santificação, você tem tudo. Você é muito abençoado, porque você é separado. Existe uma missão, um chamado, uma carreira, Paulo vai falar. Mas a escolha é sua. A consagração é você que decide. Deus não pode invadir o seu querer. Ele te deu o livre-arbítrio para você. Romanos 12, 1, versículo 2 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês que apresentem o vosso corpo como sacrifício, como? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transforma pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. Deus tem a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, e isso está no chamado que Ele te chamou. Deus te separou. Na velha aliança era só a casa de Arão, mas na cruz Ele nos fez reis e sacerdote. Na cruz Ele nos comprou, na cruz Ele nos adquiriu. Ele fala: você é propriedade exclusiva, povo adquirido por Deus para as grandezas. Deus te chamou para as nações. Deus te chamou para trazer liberdade. Meu Deus, nós estamos enviando os filhos, irmãos. Orlando já enviamos, Atlanta está começando, o Bangladesh já tem. Nós vamos agora trazer liberdade aos cativos. Diga: unção depende da consagração. 14:16 diz assim, Juízes: e o Espírito do Senhor o possuiu, e ele rasgou um leão como se rasga um cabrito. Eita, o homem era forte. Você acha que eram os músculos dele? Eu penso que nem músculo quase ele tinha, irmão. Porque é na loucura que Deus trabalha. Eu acho que ele é um homem normal diante dos olhos, mas quando o Espírito de Deus vinha, certa vez ele estava caminhando e veio um urso, e ele rasgou o urso no meio como se rasga uma folha, vamos falar assim. Sansão, ele era cheio da unção de Deus. Juízes capítulo 14, 5 e 6 diz que ele derrota 1000 com uma queixada de jumento. Essa força, diga, é a força do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, irmão, a unção se apoderava dele. Todo dia quando eu subo aqui, sabe o que sobe comigo? É a unção do Senhor. Às vezes a pessoa fala: nossa, você é uma pessoa de um jeito, e depois ele fala assim: porque quando eu subo aqui, existe uma unção que é liberada para manifestar a glória de Deus aqui. É unção. É unção. Enquanto Sansão não quebrou a unção, ele caminhou debaixo do poder do Espírito. Mas um dia nós vemos na vida de Sansão que esse homem começa a se contaminar. Ele vai para uma cidade, Tima, e ele olha uma mulher lá. E essa mulher era uma filha de filisteus, não era do povo dele. E a sua mãe e seu pai diz para ele: meu filho, não tem mulher no nosso povo, você vai se misturar com aquele povo, os filisteus. Mas a Bíblia diz que ele olhou, o problema está isso, nos olhos. Ele olhou e desejou. Sansão era uma pessoa que, mesmo com a unção de Deus, mas era uma pessoa que era impulsiva. Ele queria aquilo que ele queria. E nesse momento, quando ele começa a se associar com essa mulher, ele começa a perder o discernimento, porque aquele homem era um homem separado de Deus. Não podia se envolver com aquelas mulheres, porque aquelas mulheres, os filisteias, eles adoravam outros deuses como os Dagon. E também havia muita festa de orgia, havia muita festa com bebidas, e Sansão estava no meio de tudo isso. Por mais que ele não tocava, mas ele estava perto. Cuidado de você estar perto daquilo que pode te tirar a tua consagração, querido. Você tem que ser como José. Mesmo se é para correr sem roupa, corre. Foge. Por quê? Porque ele não podia tocar em nada que tinha morte.
Juízes 14:3 diz assim: disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque me agrada muito. Diga para a pessoa do lado: cuidado com aquilo que te agrada e não agrada a Deus. Isso pode romper a sua consagração. Isso pode fazer com que a sua unção venha. Pastor, onde está a graça? Você precisa da graça para ter unção, para vencer o pecado. É só pela graça de Deus, querido. É a graça que nos traz a viver uma vida sobrenatural. Sansão se casa com essa mulher, queridos. Se casa com essa mulher. E aqui ele começa a perder a sensibilidade. A tolerância com o pecado leva a perca de sensibilidade. Diga para a pessoa do lado: não tolere o pecado. Diga: não brinca com o pecado. Não estou falando de salvação aqui. Estou falando de separação. Estou falando de propósito. Estou falando de caminhada. Estou falando de viver a plena, perfeita vontade de Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus tem para você? Ou você não escuta Deus? Você é como Sansão, que você olha e deseja. O que você deseja, você faz. Ele olhou e desejou, falou: meu pai, eu quero. O pai: não, meu filho, não vai para esse caminho. Mas eu quero. Uma pessoa impossível. Cuidado. Porque você pode fazer planos, querido, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida. Certa vez a Bíblia diz que esse homem estava no caminho, Juízes 14:9, e Sansão, ele não toca num cadáver, mas ele chega muito próximo. Cadê? 14:9. Tomou um favo de mel nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhe o mel e comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que tomava. É que quando Sansão estava indo para essa cidade, esse leão aparece, ele rasga o leão no meio. E quando ele volta, ele vê aquele leão morto, e ele vê o cadáver, e ele vê que tem mel, tinha abelha e tinha mel, e ele pega naquele mel. Mas ele chega muito perto do pecado, irmão. Muito perto. Ele não podia tocar naquele animal, mas ele chegou muito perto. Você sabe o que acontece quando nós chegamos perto daquilo que nos faz pecar? Nós perdemos a sensibilidade de Deus. Nós paramos de ouvir a Deus muitas das vezes. Nós não ouvimos o pastor, nós não ouvimos o líder, porque o líder é a boca de Deus. As pessoas param de vir, às vezes, à igreja, e aí o líder liga, a pessoa fala: não, eu estou muito ocupado. Eu vou falar para você: você não é exclusivo de Deus? Você não é chamado de Deus? É porque às vezes nós temos desculpa para tudo, porque nós queremos arredar a nossa vontade. O que eu falei aqui antes: saia das suas mãos e passa para as mãos do Senhor. Não vai valer a pena você viver a sua vida de cristianismo nas suas mãos. Nas mãos deles é melhor, querido. Quando ele passa perto desse cadáver, ele passa perto da morte, o diabo coloca mel no pecado. O pecado no começo parece bom, você olha e fala: uau, que coisa maravilhosa. Mas o fim do pecado é amargo, é morte. Você olha para a tua esposa e daqui a pouco você olha para uma outra mulher e fala: nossa, ela é mais bonita que a minha mulher. É morte, querido. Tem mel, mas o final vai ser amargo. Cuidado. Sansão, eu não tenho como finalizar toda essa história, mas Sansão, ele casa com essa mulher. Ele faz um enigma lá no dia da festa do casamento. 7 dias de festa. E quando ele faz o enigma, era um negócio. Ele diz assim: se vocês acertarem o enigma, vocês vão receber peças de roupas que eu vou dar para vocês. 30 peças de roupas. Mas se vocês não acertarem, nós vamos pegar essas peças. Você tem que nos dar as peças de roupa. E a família dessa mulher, que era a esposa de Sansão, que estava casando, chega para a esposa de Sansão e fala: qual que é o enigma? O que ele falou? Qual que é o enigma? Fala. E de tanto ela falar para Sansão: Sansão fala. Ele cedeu e falou. Sansão é aquele que cede às pressões, irmão. Ele é pressionado às pressões. Sabe o que acontece? Sansão pega e mata 30 filisteus. Pega as roupas de festa daqueles filisteus e entrega aqueles homens. 30, está aqui as roupas de festa. Os homens se revoltaram. Pegaram a mulher, pegaram
pai da mulher que era esposa dele, e pegaram a filha e queimaram ela. Mas antes de queimar, o pai entregou a filha para o melhor amigo de Sansão. Quando Sansão sai e volta para receber sua esposa de volta, a sua esposa foi dada para o seu melhor amigo. Sansão, numa indignação, pega raposas, amarra a raposa rabo com rabo, taca fogo e solta as raposas, e as raposas destroem toda a plantação dos filisteus. Toda a colheita é destruída. O que acontece? O povo filisteu vem e mata o pai e a mãe daquela mulher que seria a esposa dele. Sansão sai indignado, vai para uma cidade chamada Gaza e se deita com uma prostituta chamada Dalila. Não brinque com a unção, querido. Dalila é aquela que vai persuadir esse homem. Primeira vez, a força dele está lá. Você conhece a história? Primeira vez, porque essa Dalila agora, ela quer saber o segredo. O povo da cidade quer saber o segredo, porque ninguém para Sansão, porque Sansão foi feito para brilhar. Sansão foi feito para cumprir um propósito de Deus. Mas interessante que quando Dalila começa a persuadir a ele fala: se me amarrarem com cordas, ninguém pode, eu serei detido. Eles fazem duas, três. Na terceira vez ela fala: você não me ama. Até que ele conta o segredo: se passar navalhas nos meus cabelos, eu perco a força. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer tomar a tua unção e cegar os teus olhos. O que aconteceu com Sansão? Quando ele estava deitado com Dalila, se prostituindo com essa mulher, vivendo uma vida de pecado, de prazeres, sem ele perceber, a unção foi embora. E quando ele se levanta, que vem os inimigos, a Bíblia diz que eles pegam ele, amarram ele, furam os olhos dele e levam ele para o cárcere e colocam ele para rodear o cárcere, um moinho no cárcere. Tem muita gente que não percebe, irmãos, quando a unção vai indo embora. Sansão é essa pessoa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de favor. Com os olhos cegos, furados, fizeram uma festa ali no templo de Dagon. Muita pessoa reunida, todos os filisteus reunidos no templo de Dagon, festejando. Disse: chama Sansão para nós se divertir com ele. E pega aquele homem com os olhos furados e começa a zoar daquele homem, a caçoar daquele homem. É isso que o diabo faz muitas das vezes, irmãos. E ele começa a rodar, ele começa a brincar com ele. E ele acha um menino e fala: por favor, me coloca perto de 2 colunas. E um menino pega ele e coloca ele perto de 2 colunas. Sabe o que Sansão faz? Com os olhos furados, o inimigo quer tirar sua visão, querido. Mas o inimigo não vai tirar sua visão. Coloca ele perto de 2 colunas. E quando ele chega perto de 2 colunas, ele se curva. Diga assim: é tempo de se curvar. Diga: é tempo de nós se curvarmos. Ele se curvou e falou: Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que me faz lembrar isso? Quando aquele ladrão do lado da cruz do Senhor disse: Senhor, lembra-te de mim. Naquele momento ele curvou e ele falou: eu quero destruir todos os meus inimigos. E a Bíblia diz que a força dele voltou. E quando a unção dele voltou, o Espírito voltou, quando ele se curvou e reconheceu, a unção voltou. E quando eles estavam todos reunidos zombando dele, ele empurra as 2 colunas. E a Bíblia diz que morre todos os filisteus. E a Bíblia diz que ele matou muito mais gente na sua morte do que na sua vida. E ele é escrito nos heróis da fé, por graça e favor de Deus. Deus não esconde as falhas desse homem, mas Deus nos mostra que a consagração, sim, ela é muito importante, porque o que o inimigo quer é te parar o teu propósito.
Mas quando nós nos dobramos, quando nós nos entregamos ao Senhor em consagração, sabe o que Deus faz? Deus faz de novo essa unção vir sobre a nossa vida. Irmãos, eu quero dizer para você nessa manhã que hoje o Senhor tem graça e favor de Deus sobre a sua vida para renovar o pacto que Ele tem com você. Talvez você parou na caminhada, talvez você brincou com algumas coisas, mas eu quero dizer para você, existe graça de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos constrange. Quando você ama, você consegue viver em santidade, querido. Eu quero que você coloque de pé, que nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Oh, Espírito Santo. Diga assim: eu sou separado. Diga: eu sou separado. Diga: eu não sou comum. Diga: eu fui escolhido. Deus te chamou. Hoje é uma manhã de entrega, queridos. Entrega, Senhor, entrega, entrega. Me convidou para abandonar tudo, pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito Santo, Santo, Santo. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Para sempre Ele vai estar. Para sempre Ele vai estar com você. Oh, Espírito Santo. O meu ser te deseja, Todo o céu te adora. Ah, Ele é santo. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, Declara a Ele que você está aqui. tudo que sou, Que seja uma verdade o que sai dos teus eu lábios. entrego hoje aos pés do meu Senhor. Entrega os seus dias. Pois eu sou teu. Entrega os seus sonhos. E tu és meu. Entrega a sua vida. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Eu quero orar nessa manhã. Tudo que sou. Talvez você está aqui, essa palavra não é uma palavra para condenar você, querido. Isso é uma palavra para você entender que a consagração é uma separação, é uma entrega.
Você não precisa viver uma vida rasa. Você pode viver uma vida plena, abundante no Senhor. Como isso, pastor? Deus é gracioso, irmão. Sansão entra na história dos heróis da fé. Hebreus 11, 32. A fé, ela opera maravilhas, mesmo quando nós temos falhado. Hoje Deus vai renovar você aqui. Hoje Deus vai reatar aqui propósito. Se você quiser, corre aqui para frente, eu quero orar por você. Talvez você fale, pastor, eu quero me entregar mais, eu parei na caminhada, seja o que for. Hoje é uma entrega, querido. Eu quero orar rápido com você. Eu quero que você venha rápido. Nós não vamos demorar, porque isso é uma questão de fé. E a fé, ela tem uma ação, e a ação, ela é espontânea. Se você ouviu essa palavra, Deus falou contigo, então corre para frente. É uma entrega ao Senhor esta manhã. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Venha por amor, venha por amor, venha por amor, venha por amor. Pois eu sou teu, Oh, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. se renda aos pés do Senhor. Chega aqui, se derrame, Tudo que sou, se dobre, faça como Sansão, se dobre. Fala, Senhor, eu sou ungido, eu sou separado, pois eu sou teu, eu fui escolhido, e eu sou tu és teu. meu. Existe uma missão, Eu sei que existe uma ao carreira, meu lado sempre existe um estás. propósito. Eu quero caminhar nesse propósito, quero caminhar nessa carreira, quero caminhar, caminhar, caminhar. Pois eu sou teu, e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Pai, eu te agradeço pela graça, favor imerecido. Tudo que sou, Tudo que nós fazemos, Pai, não é por eu merecer. entrego. Tudo que nós fazemos é porque nós recebemos por graça. Mas, Pai, Eu sou teu, eu quero declarar que essa graça é uma graça abundante, tu és meu. que nos leva, Pai, a ter revelação do Teu amor. Porque o Teu amor nos constrange, Pai. Porque Cristo entregou a Sua vida por nós. Esse é o amor de um homem se entregando por nós. E hoje a nossa resposta é uma entrega. Eu entrego a minha vida a Ele. O meu corpo não é corpo para o mal, não é corpo para mentira, para o engano, para o pecado. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos unge e nos capacita, Pai. Eu declaro uma unção sendo derramada agora. Eu declaro a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra com o pecado, a unção que quebra com a falta de separação, com a falta de entrega. Pai, eu declaro que nós somos essa oferta hoje, que nos oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Pai, nós vamos viver os nossos dias para cumprir a Tua vontade. Nós vamos viver os nossos dias na carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o Autor, na consciência cada dia de Cristo. Essa é a maior entrega. Pai, eu declaro, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, um povo santo, um povo separado, um povo chamado, uma igreja vibrante, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, uma igreja que está se adornando para a vinda do Cordeiro, para a vinda do Leão. Todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu
Você pertence ao Senhor. Você é dele. Você é propriedade exclusiva ao Senhor. Se chegou alguém aqui, escuta bem o que eu vou falar aqui agora. Se chegou alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, eu quero te convidar nessa manhã para você levantar sua mão. Se você nunca decidiu entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão aqui comigo. Assim como um dia Jesus morreu de braços abertos para perdoar o meu pecado e o teu pecado, nos fazer aceito diante de Deus. Ele é a nossa justiça, Ele que nos santifica, Ele que nos garante. Mas você tem que reconhecer, porque o presente ele pode ser dado, mas ele tem que ser recebido. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus e que você gostaria, levante a sua mão, quero orar com você. Não sei se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. E esse sinal é um sinal de entrega. Até as mãos levantadas é um sinal de entrega. Mas se somos todos filhos, amém, amém. Diga: eu sou filho, eu sou amado, e eu vou desfrutar desse amor a cada dia. Diga: eu sou ungido. Diga: eu sou ungido. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Diga: eu sou santo, e eu vou caminhar nessa graça, eu vou caminhar nesse favor, eu vou caminhar debaixo de autoridade, de unção, porque o Espírito Santo é que habita em mim. A unção do alto está sobre mim. Quero falar que você é ungido, irmão, de Deus. Brilhe. Você é como Sansão quando Deus te chamou, feito para brilhar como o sol. Você é luz desse mundo. Aleluia. Que Deus te abençoe, que você possa ter um domingo abençoado, cheio da graça e do favor de Deus. Amém. Aleluia.